nas línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor e a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas, oh minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o Fiquemos de pé, irmãos, e abramos as nossas Bíblias no Salmo de 116 e vamos ler de forma alternada dos versos 13 até o verso 19. Salmo 116, de 13 a 19, assim diz: tomarei o cálice da salvação. Vou começar no 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor e eu convido o presbítero José Maria para dirigir a Deus nessa oração de adoração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai Celestial, é com muita alegria, com muito prazer, ó Deus, que estamos reunidos na Tua presença, em Tua casa,
para te adorar, para te cultuar e para render graças ao Senhor pelos 116 anos de organização na vida dessa igreja. Obrigado, Deus amado, pela vida de cada amigo, cada convidado, cada parente, cada pessoa que ouviu, ó Deus, os nossos convites e se faz, ó Deus, presente aqui para juntos compartilharmos, ó Deus, este momento de culto e de adoração ao Senhor. Abençoe, ó Deus amado, para que todos os atos deste culto sejam sobre a iluminação do Teu Santo Espírito, para que todos saiam edificados, alegres, e que, ó Deus, o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado e glorificado através das nossas vidas. Obrigado, ó Deus amado, pelo pregador, pelo conjunto que aqui se faz, ó Deus, para te louvar, pela vida de cada amigo. Obrigado, ó Deus amado, pela existência destes 116 anos, e que hoje, ó Deus, cabe a nós, como servos, como os eleitos do Senhor, a dar continuidade, ó Deus, a esta obra, a realização do Teu Evangelho na vida dessa cidade. Nós te agradecemos, rendemos a Ti toda a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor, de pé mesmo, com mais 2 cânticos espirituais. O primeiro cântico é: Seja engrandecido, Deus da minha vida, dando graças ao Senhor por 116 anos de organização da nossa igreja. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. As mulheres cantam comigo. Aleluia. Te louvo, Pois sei que sobre todos és Senhor. mais uma vez. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Os homens cantam e as mulheres repetem. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és E como um Senhor. grande coral nós louvamos a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor.
Como é bom começar a louvar o Senhor, engrandecendo as suas qualidades, exaltando o nome santo do Senhor. Seja engrandecido, Deus. Não há nada e ninguém, no céu, na terra, debaixo da terra ou em cima dos céus, igual a Ele. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, tudo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. De toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Todas as mulheres cantando. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Cantemos dono De toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica
Irmão, pode sentar. É uma grande alegria quando nós recebemos novos membros na vida da igreja. A igreja cresce, né? Deus vai abençoando o crescimento da igreja e o crescimento individual de cada um de nós. E a Bíblia fala que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Eu queria convidar aqui o Marcos, a Tamires, o William e a Alessandra. Viesse aqui à frente. Pode ficar desse lado. Queria convidar os presbíteros também para estar aqui. Isso. Nós estamos recebendo essa família aqui na vida da nossa igreja hoje. O Marcos mais a esposa, Tamires, está vindo de uma outra igreja, mas está batizando a filha e o irmão da Tamires, recebendo como membro da nossa igreja. A gente se sente assim, muito alegre pela vida de vocês, né? A gente está acompanhando já a vinda de vocês, desde o primeiro dia que vocês vieram aqui, participar aqui do nosso culto. De vez em quando eu encontro a sua neta com a avó dela, né, passeando aí na cidade. A avó dela foi minha aluna de teologia no curso que nós concluímos aqui na Igreja Brasil para Cristo, um básico de teologia. Né, e o tio dele é meu amigo, lá no quartel. A gente viaja muito católico, que toma conta daquela igreja lá do Tijuco. Né, ele é o líder lá. Né, com a esposa, que é a tia do Marcos. Então, a gente já conhecia, assim, de vista, mas, assim, com a decisão que eles tiveram de tomar 2 domingos atrás, de ser membro da igreja, de muito tempo. Frequenta a igreja, a gente não fica chamando ninguém para ser membro de igreja, né, a gente deixa que as pessoas resolvam por si mesmo. Né, nós não somos um aliciador de mentes de ninguém, nem cada um toma decisão, e eles resolveram tomar decisão, e resolveram ser membros de igreja. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, e depois nós vamos estar batizando a Alessandra e o William, né, como membros aqui, comungantes da nossa igreja, e fazendo parte assim da nossa vida. A gente não tem como viver sem Deus. Nós cantamos essa música, disse que Deus é Deus. Não importa se você acredite nele, que não acredite, ele não vai deixar de ser Deus. Deus não está preocupado com o que nós pensamos. Deus não está preocupado com o que nós decidimos em relação à existência dele. Ele é e pronto, acabou. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há como nós questionarmos Deus. Ainda que alguém disse que não crê em Deus, que Deus não existe, né, Deus, ele diz que são como loucos. Né, porque a própria natureza, elas dão evidência da existência de Deus. Apesar de nós termos o conhecimento que Deus existe, ter o conhecimento das coisas que Deus fez, a criação que Deus faz, e de muitas outras coisas, tem a família Sully, pode receber eles, está chegando, depois você vem para cá. De pessoas assim, em relação a Deus. Tem lugar aqui na frente, Zé, pode trazer para aqui, perto da Leile, aqui, nos outros lugares, tem lugar aqui. Depois a gente arranja lugar para vocês. Pode sentar aqui perto. Aqui da Vanessa, aqui do pessoal, tudo bem. Arranjar lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus não está importando, mas a gente não tem como viver sem Deus. O homem que não tem Deus, ele é morto espiritualmente. Ele tem uma vida física, ele tem um espírito mais morto, o espírito morto, porque não há comunicação com Deus. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nasce o espírito. Né? E a pergunta que Nicodemos faz a Jesus, mas como pode um homem nascer de novo? Ou seja, nós passamos a ter vida espiritual, e essa vida espiritual é que comunica com Deus. É interessante que Agostinho ele fala que o homem que não tem vida espiritual, ou seja, que não tem conhecimento de Deus, ele é incapaz para qualquer coisa. Ou seja, tudo que ele faz, ainda que ele acha que é próspero, mas jamais será próspero.
porque não há Deus na vida deles. E o Salmo 16 fala que Deus ele quer ser sócio e parceiro da nossa vida, e da vida da nossa família, e dos nossos negócios. Você já pensou ter Deus como seu sócio e parceiro? É a garantia de que você não terá dificuldades? Não é isso que Deus está dizendo, mas é a garantia de que quando você ter dificuldades, elas serão superadas. E que as dificuldades não serão capazes de te derrotar. Você vai vencer. Vai passar certas situações adversas, das próprias conjunturas sociais e econômicas, mas Deus vai te levantar. Então, por isso que Deus é importante na nossa vida. E a gente não tem como fugir disso. E os nossos irmãos aqui estão dizendo isso. Olha, esse é o nosso desejo. Deus como Deus nosso, como Senhor nosso, como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa existência. Eu não vou fazer perguntas teológicas, porque eles não têm obrigação de saber teologia, como o pastor sabe. Se quiser, vai ter que ir para o seminário estudar a teologia. Mas alguns questionamentos nós estaremos prontos a responder. Nós temos muita dúvida, como quando nós lemos a Bíblia. O pastor tem dúvida. Eu já falei para vocês que tem um sermão que eu comecei há mais de 30 anos, eu não consigo terminar. Eu vou morrer, eu não vou conseguir terminar. Sobre algumas respostas que Deus dá. Algumas coisas a gente não entende. Mas tem outras que Deus dá a capacidade de nós entendermos, e Deus ajuda pessoas que estudam mais para poder, e Deus ajuda para poder ajudar a definir essas coisas. E as perguntas que eu quero fazer são perguntas muito simples, né? A primeira, eu pergunto para vocês se vocês creem que a Bíblia, que contém o Velho e o Novo Testamentos, que são um total de 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Vocês creem que são a palavra de Deus, inspirada por Deus? Vocês creem nisso? Creio. Vocês creem que ela é a revelação geral de Deus que nos conduz a Jesus? Creio. Então, nesse caso, vocês creem que Jesus Cristo é a revelação especial de Deus para nós? E que Ele é o único mediador entre vocês, entre nós e Deus? Vocês creem nisso? E vocês creem que Deus é seu Salvador, que Deus pode mudar a vida de vocês? Creem? Só essas perguntas que eu quero fazer, né? Se eu for perguntar sobre questão teológica, talvez nem vocês sabem responder, mas é o suficiente para nós recebermos os irmãos. O Marcos já é batizado, a Tamis já é batizada, então eles não precisam, mas nós vamos batizar agora. Eu chamar o Davi, o nosso diácono, nós vamos estar batizando. Eu convido a igreja a ficar de pé, para que nós possamos estar batizando o William e depois a Alessandra. Vou tirar aqui. William, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor toma esse jovem nas suas mãos, ser com ele. É um adolescente que anda num mundo perverso, um mundo cheio de esquemas, que tu possa ajudar ele a afirmar essa fé que inicia, e possa buscar o Senhor Jesus Cristo como a única e suficiente meio e salvação da sua vida. Que Jesus possa ser o Deus dele e que possa habitar na vida dele com todo o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alessandra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus tome essa linda jovem em suas mãos e faça dela uma grande mulher, uma mulher temente a Deus, uma mulher que ama a Deus e que busque Ele acima de todas as coisas, busque como orientação para a sua vida, para o seu casamento no futuro, para os seus estudos, para a sua formação profissional, e que tudo Deus esteja na vida dela. Ajuda nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa estar abençoando. Eu pedi que o vice-presidente, os presbíteros estejam recebendo vocês, assim agora como membro da igreja. Agora pode participar da ceia do Senhor, né? Vai ser bom. Seja bem-vindo. Marcos, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. E nós vamos cantar. Vamos louvar o Senhor, agora em pé, bastante animado, com a alegria de termos a igreja no seu aniversário sendo acrescida
de mais pessoas que amam a Deus e que querem buscar e querem servir ao nosso Deus. Vou estar apresentando aqui o Felipe. Perguntou, você não vai apresentar a gente, não? O pessoal está olhando uma cara assim. Esse aqui é Felipe Mendes. Você é Mendes também? Não. Pegou o Cardoso. Pegou. O Felipe é diácono da Igreja Presbiteriana do Sinai, em Niterói. Ele é minha ex-ovelha. Ovelha branca. Ele foi sempre, no nosso ministério lá, o músico da igreja. E até hoje ele é o músico da igreja. O Felipe é uma pessoa excepcional, formidável. E a gente não tem muita coisa para poder falar, senão ele vai ficar inchado demais aqui na frente. Mas você é suspeito de falar essas coisas, não pode. E agora esqueci o nome. Arina. A Arina é a esposa do Felipe, estão casados há 5 anos. O Felipe é advogado novo, é professor de história na escola pública, Na escola pública. A Arina é professora, ela está defendendo a tese de mestrado em educação agora em janeiro, pedagoga, e dá aula em 2 escolas, em 2 municípios, em Niterói e em São Gonçalo. Então ela anda aquele pedacinho mais perigoso que tem no Rio de Janeiro agora, todos os dias, de ônibus para lá, de ônibus para cá, correndo. E ela falou para mim, às vezes o meu almoço é um lanchinho no ônibus de um para o outro. Professora, mas também é musicista. Ele é presbiteriano, mas ela não é presbiteriana. Ela é da igreja metodista. E aí eles resolveram, assim, com casar, um domingo está na igreja metodista, outro domingo está na igreja presbiteriana. Aí um dia ela canta presbiteriana, ele canta metodista, e vão levando assim a vida deles. Não tem filhos, tem um gato e um cachorro. Então eles vão estar aqui louvando o nosso Deus, são nossos convidados para estar aqui, e nós sentimos muito felizes de você estar aqui. A igreja o recebeu de manhã e agora à noite. E vamos agora cantar mais 2 músicas, e mais uma eles vão ensinar para nós. Depois nós vamos ter a nossa confissão de pecados, e depois mais um louvor e a nossa mensagem. O pregador apresenta depois, ele é estrangeiro, então... Para a cruz eu vou.
cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, Quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Amém. Tem algo que nós gostamos muito, que é quando a gente pode cantar a palavra de Deus. Tem alguns cantores que são inspirados em alguns momentos, né? Que tornam a palavra de Deus em poesia e que falam ao nosso coração de forma ainda teológica, não só emocional e espiritual, mas também de forma teológica, com músicas que nos ensinam tanto. E um desses textos bíblicos que eu mais gosto é o João 1. E essa música em especial, ela é inspirada em João 1 e Romanos 8. Aí eu queria compartilhar com vocês um trechinho dessa palavra que nós vamos cantar agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Aleluia! Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos cantar. Nós não merecíamos. Hoje de manhã nós falamos desse amor que nos escolheu independente de qualquer coisa, não porque a gente tinha qualquer coisa que agradasse a Deus, mas é um amor que nos inclui nesse projeto de amor e que nos inclui a amor que Deus tem por Ele próprio, amém? É um amor que nos inclui nesse amor e que nos inclui no amor que Deus tem por Ele próprio, amém? Nós somos incluídos e nesse movimento nós ganhamos vida, porque nós já nascemos mortos e nada há em nós, nada temos, nada podemos, nada sabemos, não importa quanto dinheiro a gente tenha, quantos títulos de mestrado ou doutorado, não importa quantos carros ou a casa que a gente tem, tudo que a gente tem vale nada e nós somos mortos. Quando a gente diz, Deus, eu entrego a minha vida, na verdade a gente não está entregando nada. A gente está entregando retalho. A gente está entregando pó. Porque a gente tem a vida mesmo quando recebe a Cristo. Vamos louvar a Ele. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Pode assentar os irmãos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Ele mesmo fez. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare: o Pai me ama e eu sou dele. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O próximo louvor que nós vamos cantar continua falando desse amor. Um amor que é ousado. Pode colocar o refrão? Que o refrão é fácil. Algumas pessoas devem conhecer, outras não. Vou colocar o refrão primeiro, para que vocês possam também cantar com a gente. Toca o refrão para mim, meu amor. Irmãos, enquanto nós estivermos cantando esse último cântico, nós vamos estar dedicando a Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. Bota o refrão só primeiro. Cantar o refrão? Isso. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quantos aqui já tinham ouvido esse louvor? Ah, tem bastante gente que ouviu bastante vozes. Então convido você a continuar louvando conosco. Aquele que nos ama e que vem transpondo toda e qualquer tipo de barreira. Antes eu falar,
Tu cantava sobre mim. Se quiser se colocar de pé, ficar sentado, a gente louva, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Inimigo eu fui, inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Nós te louvamos, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele que vem cavalgando sobre os montes, Ele que vem no cavalo branco, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
impressionante essa música, né? Fala muito no nosso coração. Deus, não há como expressar. Mas nós vamos apresentar o nosso pregador dessa noite. Eu convido o Augusto. Eu acho que esse microfone está baixo. Se eu aumentar... Vem cá, Augusto. Queria apresentar o Augusto, que por de casa quase não precisava de apresentar. O Augusto, ele é o primeiro seminarista da nossa igreja em 116 anos de organização. Foi a primeira pessoa que a Igreja Presbiteriana de São João del Rei enviou para o seminário. E Augusto terminou agora o 2º ano do seminário. Falta mais 2 anos. Eu só estou esperando ele formar para me passar o cajado para ele assumir a igreja como pastor daqui a 2 anos. E um pastor que viria pregar, o reverendo Rubens Pires, ele adoeceu, princípio também de infarto, e ele não pôde vir, então nós chamamos de última hora, assim, às pressas, o Augusto. Eu tenho assim, muito alegria, porque o Augusto eu considero quase como um filho para mim. Eu recebi aqui como membro da nossa igreja. Nós começamos junto a desenvolver o trabalho lá em Tiradentes. Então, o trabalho de Tiradentes começou com Augusto, nossa supervisão. Eu casei o Augusto, a Carol. Cadê a Carol? Fugiu? Ali, a Carol fica em pé. A Carol é a esposa dele. Então, eu casei esse casal. E logo depois do casamento, eles foram embora para São Paulo para estudar no seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. Pode sentar, Carol. Então, um casal assim bonito, um casal agradável. E o Augusto, ele tem uma boa oratória. Não sei com quem que aprendeu, que comigo não foi. Então, ele aprendeu a falar bem, tem se destacado no seminário, e tem sido assim, ele trabalha com a exposição da Escritura Sagrada. A gente sempre orientou ele nessa parte de ser um expositor, porque o expositor é aquele que abre a Bíblia e, através do expositor, a Bíblia se fala por ela mesmo. E hoje de manhã, quem esteve aqui na igreja viu isso, e o Augusto, então, ele vai estar fazendo isso. Daqui a pouquinho, 9h30, ele está indo embora, mas a gente já fica com saudades. Em dezembro, ele vai estar aqui na igreja, passando aí praticamente quase um mês aqui, tomando conta da igreja. E a gente sempre é uma alegria receber esse seminarista. É o primeiro seminarista dessa igreja, por isso que tem que ser o pastor dessa igreja. E a gente está muito feliz com as notas dele, são as melhores notas. Ele agora é o presidente do Grêmio lá do seminário, ajuda muita gente, bastante requisitado em São Paulo. É um homem fiel a Deus, a esposa é fiel, e Deus tem dado assim muita oportunidade para ele. Eu fico feliz de entregar aqui o púlpito, o nosso conselho fica feliz de entregar o púlpito ao nosso irmão Augusto, porque nós cremos que Deus vai falar através dele para nós. Então nós vamos ouvir essa palavra que Deus já colocou no coração dele, e assim aquecer o nosso coração, e para que Deus possa nos ajudar a caminhar mais uma caminhada ao lado do Senhor. Augusto, que Deus te abençoe, meu irmão. Tá? E Deus te ouça. Olá. Irmãos, para mim é uma alegria estar aqui hoje. Eu também sou grato a Deus e quero glorificar a Deus, agradecendo ao conselho da igreja, em especial ao reverendo Simon, que é o meu tutor, o meu pastor, e por meio de quem o convite de pregar aqui hoje surgiu. Vamos abrir nossa Bíblia, por gentileza, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 6 do capítulo 4. Depois nós vamos orar. Assim diz a palavra do Senhor. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servido apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao Senhor, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar, irmãos. Deus Santíssimo, graças te damos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor inspirou homens para escrever cada uma dessas linhas. E nesse momento nós temos certeza que o Senhor há de nos iluminar para compreender cada uma delas, a fim de sermos gratos ao Senhor e glorificar o seu nome. Ajuda-nos, usa o teu servo para falar com o teu povo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. 116 anos da Igreja Presbiteriana de São João del Rei. 116 anos da sua organização. A única palavra que pode vir à nossa mente nesse momento é gratidão. Nós somos gratos a Deus e o que nós estamos fazendo aqui hoje é tão somente dar graças a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Mais do que isso, nós estamos dando graças a Deus por tudo o que Ele tem feito na vida dessa igreja por mais de um século. Nós estamos aqui dando graças a Deus por tudo que Ele fez na vida daqueles que fundaram a igreja, daqueles que persistiram para que a igreja continuasse com as portas abertas, daqueles que evangelizaram, daqueles que correram atrás de todas as coisas necessárias para que uma igreja fosse aqui estruturada. Nós estamos aqui, irmãos, com o intuito de louvar ao Senhor em gratidão e estamos fazendo isso. Fizemos isso com as leituras bíblicas, com os cânticos espirituais, fizemos isso inclusive quando nós entregamos ao Senhor aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nada mais são do que expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. E refletindo sobre o texto e sobre o motivo de gratidão que nós temos com o Senhor, eu me encontrei em um pensamento. Se nós saíssemos hoje pelas ruas da cidade fazendo uma pesquisa, uma enquete, perguntando às pessoas que passam nas ruas ou estão nas praças sobre como dar graças a Deus. Seria essa a pergunta da pesquisa. Como nós devemos dar graças a Deus? Eu estou certo de que nós deveríamos muitas respostas de variadas formas. Talvez nós ouvíssemos respostas assim: devemos dar graças a Deus, o agradecendo pelas coisas boas que faz por nós. Tenho certeza que muitas respostas seriam assim. Ou então, nós ouviríamos respostas mais simples. Por exemplo, nós devemos dar graças a Deus, de fato, dizendo graças a Deus. Ou então, nós ouviríamos respostas como render graças a Deus é ter uma vida religiosa ativa. Ir à igreja, fazer tudo o que se deve fazer na igreja, estar em todos os cultos, em todas as reuniões, participar de todas as atividades, ter uma vida religiosa ativa é a melhor forma de dar graças a Deus. E aí eu pensei um pouquinho mais. Eu pensei que se nós fizéssemos essa enquete, essa mesma pergunta,
dentro da nossa igreja, e até nas igrejas evangélicas da cidade, nós não ouviríamos respostas tão diferentes. Talvez nós ouvíssemos respostas um pouco mais aprofundadas, talvez acompanhadas de algum versículo bíblico que fale sobre dar graças a Deus, talvez até com o exemplo de um personagem bíblico que deu graças a Deus em determinado momento da sua vida. Eu estou certo de que as respostas serão muito parecidas, porque de fato todas essas coisas são graças a Deus. Todos esses meios são meios de agradecer a Deus. Mas há um meio que nós devemos pensar mais a respeito dele. Render graças a Deus com os nossos deveres em tudo quanto Deus nos deu. Eu vou explicar. Nós devemos dar graças a Deus tendo ações, fazendo coisas boas, positivas, bíblicas, em relação a tudo aquilo que o Senhor entregou por nós. Cuidar das coisas que o Senhor deu para nós com zelo é uma das formas mais espetaculares de dar graças a Deus, porque você está valorizando a bênção que o Senhor te deu. Você está valorizando, quem sabe, a propriedade, quem sabe, uma oportunidade ou qualquer outra coisa que o Senhor te deu. Há muitas formas de nós darmos graças a Deus, mas é sobre essa forma que eu quero falar com vocês essa noite. Mas antes disso, eu quero fazer uma caminhada em Colossenses com vocês, até nós chegarmos no texto, para vocês entenderem o que acontecia na igreja e o que motivou o apóstolo Paulo a escrever tudo o que nós vamos caminhar agora, mas principalmente o texto que nós lemos. Eu pensei em diversas formas para fazer isso e descobri que a melhor forma era lendo o que um teólogo batista, que infelizmente faleceu ano passado, Russell Shedd, escreveu no seu comentário aos Colossenses. Ele diz o seguinte: era por volta do ano 60 depois de Cristo. Em Roma, numa casa alugada, encontrava-se aquele que talvez tenha sido o prisioneiro mais famoso de toda a história, Paulo, da cidade de Tarso. Com ele, achava-se Timóteo, seu jovem discípulo e companheiro de viagens e perseguições. Além deste, estava com ele também Aristarco, Marcos, o evangelista, e Onésimo, o escravo foragido da casa de Filemão, de Colossos. Nesta ocasião em específico, com eles também estava o médico Lucas, o autor do terceiro evangelho. Paulo recebera há pouco a visita de Epáfras, o evangelista que havia fundado 3 igrejas na região da Ásia, a saber, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Epáfras conta a Paulo sobre como a igreja tem crescido na fé, desempenhado o serviço e glorificado a Deus. Razões que fazem Paulo dar graças a Deus por essa igreja em suas orações. E isso nós podemos encontrar no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. E logo após, descreve como são feitas as suas orações e petições por essa mesma igreja. O que nós podemos ver do verso 9 ao verso 12. Mas também lhe é relatado por Epáfras sobre o surgimento de diversas correntes teológicas que ameaçavam a saúde espiritual da igreja em Colossos. Motivos pelos quais o apóstolo, antes de qualquer coisa, descreve a excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, o que vai do verso 13 ao verso 23 do primeiro capítulo. Também, tendo em vista que não conhecia pessoalmente essa igreja, Paulo relata sobre si mesmo e a sua missão com o ministério do Evangelho, a fim de que ele seja crível, ele tenha credibilidade mediante a igreja. Isso nós podemos ver do verso 24 ao verso 29 do capítulo 1. Após isso, Paulo relata à igreja o seu interesse por ela, mediante a sua preocupação, nos versos 1, 2, 3, 4 e 5 do segundo capítulo. E então, com a finalidade de orientar a igreja, Paulo, por meio do seu companheiro Tíquico, que era o seu escrivão, que ali também se encontrava, escreve essa carta, mostrando o seu desejo pelo progresso espiritual dos colossenses. Capítulo 2, versos 6 e 7. E então ele começa a advertir esses homens sobre os ensinos falsos de gnósticos helenistas e também de judaizantes legalistas. E mostra a inutilidade de uma servidão
completamente contrária à palavra de Deus. Isso nós podemos ver do verso 8 ao verso 23 do capítulo 2. E por fim, então, o apóstolo Paulo mostra que a igreja e Cristo têm uma união completa, inseparável. E esta tem muitos resultados transformadores dentro dessa união. Irmãos, a fim de que nós saibamos, de fato, quais são os perigos que a igreja estava sofrendo, e eu citei aqui, eles enfrentavam os gnósticos helenistas que tinham como principal filosofia dizer que o Senhor Jesus Cristo não havia encarnado. E que se um homem, de fato, havia recebido o poder do alto para fazer tais coisas, ele não era de fato o próprio Deus. E isso então complica a vida da igreja. Porque se a igreja não crê que Cristo é Deus encarnado, ora, o sacrifício na cruz foi em vão e não são então redimidos aqueles que professam a fé. Os judaizantes legalistas, por outro lado, diziam que somente estar em Cristo não era suficiente para uma vida reta diante de Deus. Havia de se cumprir muitas leis. Os legalistas tinham 613 leis a mais do que o decálogo. Então eles diziam que tinham que cumprir pelo menos 623 leis para agradar a Deus. E isso anularia completamente o sacrifício de Cristo, que cobre a multidão de pecados de todos aqueles que confessam ao Senhor. Por isso Paulo fica preocupado, interessa-se pela igreja que ele não conhecia e começa a escrever todas as coisas que eu aqui citei. Até que em determinado momento nós chegamos no texto que nós lemos. Ele conclui o seu raciocínio e dá exemplos aos crentes de como devem viver a sua vida. Uma igreja saudável deveria continuar saudável nos seus deveres cristãos. E no verso 17 nós vemos ele dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A primeira verdade que nós temos que saber sobre dar graças a Deus é que dar graças a Deus só é possível em Cristo Jesus. Ainda que você diga graças a Deus, ainda que você agradeça a Deus por tudo o que Ele te deu, se você não estiver em Cristo e não for por meio de Cristo, a gratidão é nula. E o apóstolo Paulo mostra isso e diz que todas as palavras e as ações devem ser feitas em nome do Senhor Jesus para dar graças a Deus. E por isso, irmãos, a minha proposta para vocês essa noite é que falemos sobre como dar graças a Deus nos nossos deveres. Como dar graças a Deus nos nossos deveres familiares, trabalhistas e eclesiásticos. Como podemos ser gratos a Deus na família, no trabalho e nas relações comerciais e na igreja? Primeiro, do verso 18 ao verso 21 do capítulo 3 que nós lemos, Paulo vai orientar aos cristãos a cumprirem os seus deveres com a família. A família, irmãos, nós sabemos que tem sido cada vez mais desvalorizada, cada vez mais subjugada, cada vez mais esquecida, cada vez mais abandonada e negligenciada. As pessoas não dão mais valor à família. O tempo que nós vivemos é terrível quando se fala a respeito de família e de como deve ser a ação de um para com o outro dentro de casa. Nós temos assistido o grande agravamento dessas coisas. Nós temos visto como a família tem sido cada vez mais deixada de lado. Muitos consideram a família como um mal necessário. Já que eu estou aqui, já que eu nasci aqui, eu tenho que conviver com essas pessoas. As pessoas não querem mais valorizar a família. Nós temos visto tanto absurdo. Nós temos visto tantas coisas que desagradam a Deus em relação à família, o que nos leva a entender que as pessoas não têm dado graças a Deus pela família. Mas o apóstolo Paulo ensinou que a família é direcionamento para que nós cumpramos um dever cristão, dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Só estando no Senhor nós conseguiremos cumprir os deveres familiares. Então eu quero confirmar o que eu estou falando, citando aqui para vocês duas histórias que todos nós conhecemos e certamente lembramos, embora já tenha muito tempo. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do caso Isabela Nardoni. Aconteceu em São Paulo no mês de março em 2008, há 10 anos. Mas é recente na nossa memória. Uma linda menina de 5 anos foi lançada pelo pai e pela madrasta do 6º andar de um prédio e morreu.
a família não é importante. As pessoas hoje em dia não julgam a família importante. Pais matando filhos. Outra situação que nós podemos lembrar, e também sempre vem à tona na mídia, é o caso Richthofen, onde Suzanne Richthofen contrata o seu namorado e o seu cunhado para matarem os seus pais enquanto dormiam. Ela abre a porta da casa, eles entram e matam os seus pais, a marretadas na cabeça, até que eles morressem. Esse caso aconteceu em 2002, são 16 anos, mas ainda é tão recente para nós. Lá fora as coisas são assim. As pessoas não estão dando graças a Deus por aquilo que o Senhor deu, e é comum a todos. Todos têm uma família. Mas o que o apóstolo Paulo ensina aqui é completamente contrário a isso, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não pensam e não praticam essas coisas antes, eles têm deveres uns para com os outros, e esses deveres devem ser cumpridos de forma cabal. Primeiro, as esposas devem ser submissas aos seus maridos, porque isso convém ao Senhor. E falar em submissão hoje é difícil. Virou um tabu, um problema. Porque o conceito de submissão hoje, ele é muito variado. Quando nós falamos a palavra submissão, as pessoas automaticamente imaginam um homem com um chicote na mão e explorando uma mulher. Mas não é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso que a Escritura ensina. A submissão é tão somente entender que o homem é a autoridade do lar, e que com essa autoridade cabe a ele também ter responsabilidade de cuidar de todas as coisas. Essa submissão traz à tona um dos ofícios mais lindos que o Senhor entregou para o homem, de cuidar da sua mulher, de amá-la como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela, e não decepcioná-la, e ter a compreensão de que Ele é o provedor de todas as coisas e é aquele que decide o que deve fazer. Só em Cristo é possível fazer isso. Porque só em Cristo o homem, que também tem a obrigação de não amargurar a esposa, não a amargurará com a sua autoridade. Porque quem ama e que tem a compreensão da Escritura Sagrada e as orientações para o homem, não fará nenhum tipo de coisa negativa. As orientações e o exercício da autoridade do homem certamente serão benéficos porque serão bíblicos. E se é bíblico, não tem como ser ruim. A esposa pode descansar na sua submissão e o homem pode exercer a sua autoridade no Senhor. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que os filhos devem ser submissos aos pais, devem ser obedientes. E agora não é só a figura paterna, mas a figura paterna e a figura materna. Os filhos também têm os seus deveres. Nós devemos nos lembrar que há um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Assim prolongará os dias da sua vida. O relacionamento familiar é um dever, mas em Cristo torna-se um dever cristão. E é a forma mais expressa de dar graças a Deus. Quando nós exercemos dentro da nossa família os nossos deveres cabalmente, como a Escritura ensina. Muitas vezes nós não precisamos falar, nós precisamos fazer, nós precisamos agir. Eu falava aqui hoje na escola dominical a respeito do conceito de amor no Japão. Eu fiz uma pesquisa para poder preparar a lição. E lá os casais não costumam dizer que se amam. Geralmente, inclusive, quando eles falam que se amam, eles terminam. Quando o rapaz fala para a moça ou a moça fala para o rapaz, eles acham isso meio suspeito, porque eles entendem que o amor se demonstra com atitudes e não com as palavras. Dar graças a Deus pode ser feito com as palavras, assim como o amor também pode ser dito, mas são as ações que vão mostrar a sua expressão de gratidão. E eu quero lhes convidar a pensar, irmãos, nós todos aqui temos sido gratos a Deus na nossa família? Nós temos cumprido os nossos deveres cristãos na família? As esposas têm sido submissas ao seu marido porque convém no Senhor. Os maridos têm exercido a sua autoridade sem amargurar as esposas. Os filhos têm obedecido os pais. E os pais, com o fim da orientação do apóstolo, têm animado os seus filhos,
Tem deixado de provocar a ira deles e antes incentivando-os na disciplina, na admoestação e no exercício da fé cristã, daquilo que provém do Senhor? Há responsabilidades e há deveres, irmãos. E nós devemos cumpri-los em Cristo Jesus, como expressão de gratidão. Depois o apóstolo Paulo vai dizer do verso 22 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4, sobre os deveres dos servos e dos seus senhores. No contexto que o apóstolo Paulo escreve essas coisas, de fato eram servos e senhores, basicamente escravos e donos. Não uma escravidão tão grave, como nós tivemos inclusive na nossa história brasileira e na história do mundo, mas uma espécie de trabalho um pouco diferente, talvez com um pouco mais de exploração ou sem muitas leis, algo que corria de uma forma um pouco mais solta. Mas o apóstolo Paulo não deixa com que isso seja um impedimento para que cada um cumpra de forma cabal o seu dever, como forma de gratidão a Deus. A primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito disso. Muitos aqui já trabalharam e estão aposentados, muitos ainda trabalham em vistas de aposentar, e eu espero que consigam e não trabalhem mais. É algo comum. Todo mundo vai ter que passar por isso. Todos nós passamos por isso. Seja como funcionário, seja como patrão. E isso é motivo de gratidão, porque o Senhor desde sempre instituiu o trabalho. Quando Ele cria o homem, Ele coloca o homem no jardim para lavrar e cuidar de todo o jardim. O trabalho dignifica o homem, é o trabalho que dá recursos para que o homem se sustente, para que ele haja conforme deve agir em todas as áreas da sua vida, honre os seus compromissos, tanto o homem quanto a mulher. O trabalho é bênção de Deus e, portanto, nós devemos dar graças a Deus no trabalho, mas não é o que nós temos visto hoje. Ninguém quer trabalhar. As pessoas não gostam do trabalho de jeito nenhum. Aí tem quem não gosta e de fato não trabalha. Tem quem não gosta e trabalha amargurado. Tem quem não gosta e trabalha com falta de ética e moral. E isso não glorifica a Deus e nem rende graças a Ele. O que nós temos visto hoje é tão somente isso, irmãos. Mas isso não cabe a nós. Ao pensar sobre isso, eu me lembrei de um outro fato interessante, e que talvez alguns irmãos tenham conhecimento. Havia um quadro no Fantástico chamado Chefe Secreto. O dono de uma empresa, geralmente multinacionais, se fingia de funcionário para poder pescar as coisas que estavam acontecendo na sua empresa. As pessoas, obviamente, não conheciam ele, é multinacional, muitos funcionários, e as pessoas não faziam a mínima ideia de quem era o dono. Então ele se vestia como um simples funcionário e começava a pesquisar, começava a sondar, começava a trabalhar junto com o pessoal para ver o que estava acontecendo. E, eu não preciso nem dizer, eles se decepcionavam. Pessoas que enrolavam no trabalho, pessoas que mentiam sobre o horário de chegada e saída para ganhar um pouco mais, pessoas que até roubavam nas empresas que trabalhavam. E eles flagravam tudo isso. Mas além dessa decepção, eles também tinham decepção em relação a eles. Porque quando eles iam sondando, iam conversando, os funcionários diziam: olha, essa empresa aqui é complicada, viu? O dono aqui deve ser um miserável. Ele não trata a gente bem, a gente não tem isso, a empresa está assim, a empresa está assado. E ele acabava descobrindo coisas a respeito dele mesmo no pensamento dos funcionários. Mas houve um dia em que o patrão se fingiu de funcionário, de aprendiz, e foi ter aulas com um funcionário da empresa. Esse funcionário era crente, e o patrão não sabia. E o patrão começou, desde o início do dia, a espizinhá-lo, a tentar de qualquer forma fazer com que ele soltasse alguma coisa, ou uma reclamação, ou falasse mal do chefe, e ele tentava de todas as formas dar um jeitinho, de deixar um pouco de serviço para o outro dia, de fazer alguma coisa um pouquinho mal feita, para ver se o funcionário ia na onda dele. E nada, ele não conseguia de forma nenhuma. Mas o funcionário começou a ficar um pouquinho irritado. Não entendia por que esse homem estava tentando fazer tanta força para ele errar, para ele vacilar e fazer alguma coisa assim. E no final do dia, esse homem tão irritado vira para o chefe, sem saber que era o chefe, e diz: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o porquê que você está tentando fazer alguma coisa errada aqui. Você, na verdade, devia dar graças a Deus que tem um trabalho em um país com tantas pessoas desempregadas. E eu te digo mais, tudo o que você for fazer aqui nessa empresa, faça da melhor forma, porque é como se você estivesse fazendo para Deus.
Esse homem deu um testemunho em rede nacional, na Rede Globo, em horário nobre, da sua vida cristã, de compromisso com Deus. Ele deu graças a Deus nos seus deveres trabalhistas. Logo depois, quando o patrão se revela sendo o dono da empresa e vice-versa, eles têm uma reunião e ela é toda transmitida, é também gravada. E o patrão até se emociona, chora, falando com ele que gostou da sua atitude, principalmente desse momento. Esse momento marcou a vida do patrão. E esse homem, então, recebe um aumento, uma promoção. Ele é gratificado. Justiça foi feita por ele. É exatamente o que o apóstolo Paulo disse aqui no texto. Servos, trabalhem com alegria. Façam o serviço de vocês, não só sobre vigilância, não só sobre quando tem alguém olhando e vendo se você está fazendo certo, mas faça certo sempre. Haja com ética e com moral no seu trabalho. Faça como deve ser feito da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque aquele que comete injustiça também receberá. E isso não tem acepção de pessoas. Senhores, trate os seus servos com justiça e com equidade, porque você também tem o Senhor. Irmãos, o trabalho é fonte de bênção. O trabalho é presente do Senhor e é comum a todos nós, e nós devemos dar graças a Deus pelo nosso trabalho, nos nossos deveres trabalhistas, sendo honestos, dando bom testemunho do Senhor. E eu quero lhes perguntar, irmãos, vocês estão desanimados com o trabalho de vocês? Vocês estão reclamando do trabalho? Estão pensando em fazer algo mal feito? Não façam. Façam como se estivessem fazendo para o Senhor, porque só assim você dará graças a Deus pelo seu trabalho. Patrões, eu espero que tenha muitos aqui, e se ainda não tem, espero que tenham. Tratem os seus funcionários com justiça e equidade, porque assim convém, porque vocês também têm Senhor. E esse Senhor que vocês têm, também os tratam com justiça. Devemos honrar ao Senhor e dar graças a Ele pelo nosso trabalho. E por fim, irmãos, e não menos importante, principalmente na data de hoje, creio que seja o ponto mais importante para nós compreendermos. Dar graças a Deus nos nossos deveres eclesiásticos. Dar graças a Deus pela igreja. E agir de forma correta como crentes em Cristo Jesus, que fazem parte dessa comunidade da fé. O apóstolo Paulo orienta então os crentes a darem graças a Deus por meio de Jesus Cristo na vida da igreja, do verso 2 ao verso 5, que nós lemos aqui, ao verso 6, desculpem. A igreja é algo que tem sido considerado hoje como retrógrado, algo ultrapassado. Não é considerado nenhum mal necessário, é considerado um mal que precisa ser arrancado pela raiz. As pessoas não querem saber da igreja. As pessoas não querem saber de relacionamento com o Senhor. A igreja hoje em dia é inclusive considerada opressora. A igreja que não deixa a libertinagem acontecer, é a igreja que não permite que as pessoas façam o que querem fazer, que se inflamem nas suas paixões, nos seus pecados, nas delícias e prazeres que o pecado proporciona e leva à morte. A igreja é um mal para a sociedade. Essa é a consideração que a igreja recebe hoje. O triste é que não são só os ímpios e aqueles que estão lá fora que pensam assim da igreja. Muitos que se dizem crentes, muitos que dizem crer em Deus, têm a mesma concepção da vida comunitária da igreja. Muitos que se dizem crentes não querem um relacionamento fraterno com os irmãos. Nós temos hoje um movimento conhecido como desigrejados. Pessoas que dizem que amam a Deus, pessoas que dizem servir a Deus, mas que não querem estar em comunhão. Que não querem se encontrar com os irmãos, não querem participar dos atos que devem ser feitos juntos. Mais do que isso, irmãos, há algo mais triste. Pessoas que se dizem crentes, que dizem crer em Deus, que dizem servi-los, e ainda vão à igreja, mas do jeito que querem. Querem adorar a Deus como quiserem, no dia que quiserem, se der e quando der. Não pensam que têm um compromisso sério com o Senhor e que devem cumprir esse compromisso. Pessoas que deixam o resto do tempo, o resto do investimento,
o resto da atenção, se der, e quando der para Deus. Se não der, a minha vida vivo eu e vou seguindo tranquilamente. Talvez isso seja mais triste do que ser desigrejado. Talvez isso seja mais desonesto e mais hipócrita, porque você assume um compromisso público de que participa da vida da igreja e negligencia completamente o compromisso que você fez com Deus e com aqueles que você chama de irmão. E você pode estar se perguntando, mas o texto que nós lemos não diz igreja em lugar nenhum, e não fala sobre deveres de igreja, diz. O verso 2 começa com perseverai, vós. Está em um plural. E no grego, um plural feminino, referindo-se certamente à igreja de Cristo. As orientações foram dadas para as pessoas nas áreas particulares da sua vida, mas agora o apóstolo Paulo está dando orientação para a igreja como um todo, para encerrar a sua carta. Depois disso, só há saudações finais e uma saudação pessoal junto com a bênção. O apóstolo Paulo está direcionando para a igreja uma ordem de como cumprir os seus deveres, dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. E as formas são orando e proclamando. 2 deveres da igreja que devem acompanhar toda a sua vida, individualmente e coletivamente. A igreja deve orar e a igreja deve proclamar a palavra, a fim de que mais se ajuntem. É interessante que o apóstolo Paulo orientar a igreja que ore, pede para que a igreja ore, a fim de que mais portas sejam abertas para que ele pregue o evangelho. Ou para que outros preguem o evangelho. A direção de oração que o apóstolo Paulo dá é: orem, a igreja deve orar, mas a igreja deve orar com o propósito de que mais se acheguem a ela, de que o Senhor abra portas a fim de que eu possa pregar a palavra ou qualquer um de vocês, a fim de que haja crescimento na igreja e nós cumpramos o nosso dever, dando graças a Deus. Graças tão grandes essa, que queremos que mais pessoas também agradeçam a Deus por aquilo que Ele faz. Trazer pessoas a Cristo é o mesmo que dizer às pessoas a sua finalidade principal. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A igreja existe para glorificar ao Senhor, para render graças a Ele. E quando nós oramos para que mais portas sejam abertas, em outras palavras, nós estamos orando para que mais pessoas venham e glorifiquem ao Senhor, e agradeçam a Ele, e cumpram o seu dever como crentes. Mas só orar não é suficiente, nós temos que proclamar. E o apóstolo Paulo diz aqui, então: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Provavelmente o que o apóstolo Paulo está dizendo, e a quem ele está se referindo aqui, são aos gnósticos e aos judeus, os que estavam causando problema na igreja. Que a sua palavra seja sábia, que você converse com eles e dialogue com eles, pregando a palavra do Senhor com sabedoria, a fim de que ainda eles tenham transformação. É interessante que o apóstolo João passa por situação parecida, e quando ele escreve a sua primeira epístola, ele diz: aquele que é o verbo da vida, que nós vimos com os nossos olhos, que nós contemplamos, que nós ouvimos, que nós apalpamos e fez carne e esteve no meio de nós. Nós te anunciamos dele, para que creias e tenha comunhão comigo e com Deus. Só há comunhão em Cristo, só há igreja em Cristo. Por isso a direção da nossa oração e da nossa proclamação, como cumprimento de um dever eclesiástico para render graças a Deus, deve ser direcionado tão somente a isso, irmãos. Pelo menos a priori. Existem muitos outros motivos de oração na igreja. Nós oramos pelos enfermos, oramos por trabalho, oramos por todas as coisas. Mas a igreja tem que cumprir o seu dever de graças a Deus em relação à oração e à proclamação, em direção a que mais irmãos venham a ter conosco. E por fim, irmãos, para terminar, eu quero fazer algumas aplicações para que na nossa vida, além do que nós já observamos aqui, nós possamos pensar na história da nossa igreja em específico e do que nós vivemos, para que demos graças a Deus também com os nossos deveres. E para isso, irmãos,
eu quero que vocês pensem em 3 pontos comigo, em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, nossos irmãos de 116 anos atrás certamente entenderam seus deveres cristãos. Certamente entenderam que deveriam dar graças a Deus na família, no trabalho e na igreja. Certamente viveram a palavra, oraram pedindo ao Senhor para que abrisse oportunidade, portas para a pregação do Evangelho, e proclamaram o Evangelho na cidade.